Bom, então, deixa eu conversar com Leonardo Amaral. Primeiro, boa tarde, tudo bem? Obrigada por mais uma vez estar conosco. Fabíola, boa tarde a todos que nos assistem e mais uma vez um prazer estar aqui no seu programa com grande audiência para a gente poder falar desse assunto tão importante e que mexe com todos os brasileiros. Já vou te perguntar, o que nós colocamos ali é o que está na discussão ou a gente vacilou aí em alguma coisa? Foram no ponto, acrescentaria um ponto também aqui, que é a questão do imposto sobre herança e doação também, que vem sendo muito alvo de discussão e principalmente pela manifestação que o presidente Lula deu na semana passada, fazendo uma comparação que o imposto sobre doação e herança no Brasil é muito baixo, citando os Estados Unidos, que lá é 40%. Então, há um receio da sociedade de que esse imposto possa subir. Há indícios, sim, né? E a gente vai poder discorrer aí durante a entrevista alguns pontos também desse imposto. Então, já falando desse imposto aí, queria fazer comparativos com países como Estados Unidos. Eu acho, sem base, considerando que há uma qualidade de vida, que há uma situação muito diferente da nossa aqui. Você tem toda a razão. Ao meu ver, é um argumento raso, é um argumento político para justificar uma vontade do presidente. Não é de hoje que o governo e o partido do presidente ele direciona, ele demonstra inclinação para se querer cobrar um maior imposto sobre essa questão patrimonial. Eles querem a arrecadação, né? Isso. Então, para justificar isso e para tentar amenizar a situação com a população em geral, ele usa esse argumento. Agora, por que eu digo que é raso? Porque quem sabe a tributação lá dos Estados Unidos, é lógico que eu não sou especialista de tributação de lá, mas a gente busca informações, a alíquota lá de transferência de patrimônio em razão de morte ou doação é de 40%. Só que a faixa de isenção lá atinge um patrimônio de quase 80 milhões de reais. Ou seja, se eu tiver ali até 70 milhões de patrimônio, eu sou isento. Eu não vou pagar. Então, assim... Aí, se fizer isso aqui no Brasil, pouquíssimos vão pagar. Exatamente. Então, assim, se quer aumentar a alíquota, ok, mas que aumente também a faixa de isenção. E aí, assim, eu vou trazer um pouco para a nossa realidade. A grande propriedade, o patrimônio de produtores aqui da região, ela é composta por imóveis rurais e que nos últimos anos tiveram uma valorização. Sim. Então imagine você cobrar 40% em da cima minha propriedade. Desse patrimônio da propriedade na hora que você fizer a doação ou em razão do seu falecimento para sua família. Você acaba punindo essa geração. E até mesmo nessa desintegração do patrimônio, você acaba tornando mais ineficiente a produtividade, desestimulando a continuidade da atividade rural, que já por si só é arriscada. Então, enfim, é um argumento raso, politiqueiro, mas infelizmente, Fabíola, há indícios sim de que isso possa acontecer. Não digo 40%. Tá? Mas há um projeto de resolução no Senado Federal querendo aumentar essa alíquota máxima desse imposto estadual, que hoje é de 8%, para 16%. E agora, ultimamente, alguns governadores têm chorado bastante em razão da reforma tributária, dizendo que está caindo a arrecadação, que vai precisar aumentar de alguma forma. E aí a gente vai ver que, com a aprovação da reforma, o ICMS, que era uma grande fonte de receita, ele vai desaparecer. E esse novo imposto, o IBS, ele, de certa forma, não dá liberdade para o governador aumentar e cobrar do jeito que ele quer. É tudo muito bem centralizado ali entre o governo federal, os estados e os municípios. Então, qual vai ser o imposto que o Estado vai poder manipular de forma a aumentar essa arrecadação? Um imposto sobre herança e doação.
Leandro, Então, agora eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo. Eu não concordo com você que o ICMS vai desaparecer. Ele só vai mudar de nome. Nós vamos continuar pagando essa coisa. Não, o que é pior, na verdade, ele vai mudar de roupagem, né? É porque vai juntar ele e aquele municipal E o ISS. eu vou pagar os dois do mesmo jeito. Exatamente. Mas do ponto de vista estrutural, Fabíola, a gente precisa reconhecer que a ideia era simplificar. Então, por exemplo, havia uma briga hoje, do jeito que está, cobrando ISS e ICMS, tem situações em que causa conflito de interesse. A gente não sabe o que incide, ICMS ou ISS. Então, por exemplo, uma farmácia de manipulação de remédio. Quando ela faz aquela manipulação e vende um remédio, havia uma discussão. A manipulação é serviço. Ou isso aqui é uma mercadoria? É mercadoria. E girava, então o município cobrava e o Estado também. E o contribuinte ficava nesse fogo cruzado. Então agora com essa unificação... Até o empresário, né? O empresário, o contribuinte fica sem saber, é uma insegurança na hora dele fazer o pagamento. E o pior, às vezes ele tinha que pagar para os dois, depositar em juízo até a justiça definir. Então assim, a ideia de unir é válido porque isso aqui vai acabar, né? Agora, tem setores que vai ter o aumento de carga tributária. Por quê? Porque, por exemplo, os serviços. Quando eu presto serviço como advogado, como consultor, eu não pago ICMS, eu não estou vendendo produto. Você tá... Eu estou prestando serviço. Então eu pagaria só o ISS. Agora vai juntar as duas coisas. Então, concorda comigo que, na verdade, então eu vou começar a pagar um pouquinho de ICMS aqui? As duas coisas eu vou pagar. Para os prestadores de serviço, aqui fica o recado, do desenho que está, vai ter o aumento, sim, de carga tributária. Então, igual, assim, por exemplo, eu também não tenho, eu não vendo produto. Você terá agora, então, que você será contribuinte do novo regime, do IVA, que é o CBS e lá no IVA, IBS. Eu não vou pagar só aquela cota que eu pago hoje. Você não vai pagar só a cota do ISS, você vai pagar para o regime total, CBS e IBS. O que há de se fazer aí é uma redução da alíquota, que hoje nós vamos ter, essa é outra peculiaridade, né? Hoje nós temos inúmeras alíquotas dependendo do produto em que se está comercializando, o tipo de serviço que se está prestando, tá? Com essa mudança agora da reforma, você vai ter apenas uma alíquota. Agora, imagine então, você pagar 26,5% de IBS e CBS, sendo que hoje você paga 3% de ISS. Aumenta muito, não aumenta? Muito. Então, o setor de prestação de serviço identificou isso e lutou para que houvesse, então, uma redução dessa alíquota única. Semelhante ao que aconteceu com o agronegócio. O agronegócio, em muitos países, ele não é tributado, a alíquota zero. No Brasil, no início, se queria colocar com a alíquota principal, sem qualquer abatimento. E no fim das contas, hoje a alíquota para o produtor rural ficou com um desconto de 60%. A gente está falando em 11%, 12%, de acordo com a alíquota de 26,5%. Pois é, essas alíquotas variadas, elas vão trazer também um custo para esse contribuinte, seja ele prestador ou vendedor. Porque, naturalmente, que o contador vai precisar de um olhar mais criterioso. Para cada vez, vai ter que ter lupa para cada... Que o contador está lá com várias empresas. Ele vai ter lupa em cada uma. Isso, a complexidade hoje já do sistema ela é gigantesca. As empresas gastam muito dinheiro e muitas horas de trabalho só para prestar contas para as receitas federais, estaduais e municipais. E será que a reforma vai mesmo Isso, diminuir? a ideia era muito bonita no início, né? A ideia, a justificativa de simplificar o sistema. Mas, na verdade, no fim das contas, foram tantos regimes especiais que, na minha opinião, ela não vai simplificar, ela vai trazer muita burocracia, tá? E principalmente para o setor do produtor rural. Já disse aqui em outras entrevistas também, que sempre foi acostumada a uma informalidade. E a partir do ano que vem, já 2026, a partir de 2026, ele já vai precisar ficar atento, porque esse novo regime já vai começar a funcionar. Aí muita gente pega e fala assim, o produtor que ganha muito não quer pagar.
Porque o volume de negócios do produtor, ele de fato é grande. Mas a rentabilidade é muito pequena na hora que você faz a conta. Não, e muitas vezes ele fica no prejuízo. Fala, mas como que fica no prejuízo? Nós mostramos aí agora, incêndios. É justamente essa questão da tributação de forma diferenciada do setor, principalmente o produtivo, o produtor rural, ela não é uma questão de governo, de vontade, de beneficiar um setor ou a pessoa do produtor. Ela é uma determinação da Constituição Federal e também a gente vai olhar a tributação de outros países, principalmente aqueles que fazem parte da OCDE, que a tributação lá também é favorecida. Por quê? Porque a atividade rural ela é altamente arriscada. Além dela ter todos aqueles elementos de risco que qualquer empreendimento econômico tem, a atividade rural ela ainda conta com um risco incontrolável, que são as condições climáticas, as pragas. Então, como que você vai estimular uma pessoa a exercer essa atividade arriscada cobrando muito imposto em cima? Você acaba, ao longo do tempo, desestimulando. E a gente sabe que a atividade rural ela é essencial para manter a nossa, o quê? A nossa vida. É a produção de alimentos. Então, no fim das contas, quando você desonera uma cadeia do setor produtivo rural, você está beneficiando a sociedade e não aquele produtor rural. Porque daí se lá tem o problema... Se lá está tendo um alto custo, naturalmente isso vai chegar no meu prato com um custo maior. A gente ainda estava falando aqui, vamos ainda continuar naquele assunto em relação ao produtor rural, que não vai pegar só o produtor rural, é a questão do arrendamento, que ninguém ainda caiu a ficha para ele. O que é que vai acontecer com o arrendamento? Fabíola, esse é um ponto muito importante. Hoje, você quando faz um arrendamento, um aluguel da sua propriedade, você paga só o imposto de renda. Você não paga ISS, serviço, e nem ICMS, porque isso não é mercadoria. Agora, com a reforma tributária, trouxe então essa operação de locação para, vamos falar assim, o contexto de que se possa cobrar esse novo tributo IVA. Então, hoje, quem está recebendo dinheiro de arrendamento, sobre esse recebimento vai incidir o CBS e o IBS. Então ele cai no IVA. Então ele vai cair no IVA. E então vai aumentar o custo. O arrendamento, com toda certeza, o proprietário da área, ele vai transferir esse custo para quem está arrendando, que é o produtor rural, que está explorando a área. Então vai aumentar o custo do produtor rural no final das contas. Isso não tem como fugir. Tá? Está previsto lá no projeto de regulamentação, no PLP 68/2024. Às vezes as pessoas estão lá despreocupadas, que é problema do produtor, não tem nada com isso não. Mas e o morador de aluguel lá na cidade, que busca uma casa barata? Então, a tendência, na regra geral, vamos dizer assim, é que também aumente o custo do aluguel. Porque você vai estar aqui fazendo uma cobrança de um imposto que não existia antes. Então, a pergunta que fica assim, vai aumentar a carga? Muita gente vem me perguntar, né? Você tem uma alíquota ali de 26,5%. Alguns setores da economia, a indústria, por exemplo, ela vai ser beneficiada. Eu acredito que ela vai ter uma redução, uma diminuição de complexidade, burocracia fiscal. Mas para outros setores, como de aluguel, de imóveis, prestadores de serviço, produtor rural, isso eu não tenho dúvida que vai aumentar a carga tributária e o custo dessa burocracia fiscal. Isso agora vou te botar contra a parede. Sim. É possível que essa reforma tributária tenha vindo de um lobby da indústria? Também não tenho dúvidas disso. Essa reforma... Isso aí não te coloca contra a parede, não? De forma nenhuma. Eu vou fazer 20 anos já, o ano que vem, que eu atuo na área. 20 anos. Eu venho escutando sobre reforma tributária já ao longo desses 20 anos. E sempre a indústria, e ao meu ver, é realmente um setor que é bastante punido, porque há uma cobrança... Ela tem suas razões? Ela tem suas razões. Né? Agora, quando se faz uma reforma dessa e que a ideia é não aumentar a carga tributária, como o governo vendeu essa ideia, não é uma verdade absoluta. Porque alguns setores aqui a gente está tendo a convicção
de que isso vai sim trazer esse aumento dessa carga. Ó, Então, o tempo... Pode... não, eu falo, então assim, no final das contas, o setor que vai ser beneficiado é a indústria, também não tem dúvidas. O tempo passa muito rápido e tem um tópico que eu não quero deixar de falar dele, que é o cashback. Ah, sim, cashback. O que é, quem, quando e que jeito? Bom, essa tributação sobre o consumo, na verdade, no fim das contas, é para que aquele consumidor lá, o último da cadeia da produção... Eu fui lá e comprei a cesta básica, o macarrão... A cesta básica, o alimento, o ônus financeiro seja dele, desse imposto. Então, por exemplo, quem ganha 10 mil reais e compra um saco de arroz, vai pagar o mesmo imposto de alguém que ganha um salário mínimo e está comprando aquele mesmo saco de arroz. Então, isso não tem justiça fiscal. A briga é para que haja, então, uma diferenciação. Quem tem mais condição, pague um imposto maior nesse consumo. Ok? Justo. Justo, tranquilo. Agora, o que é que o governo está fazendo? Ele está, ao invés de manipular a alíquota, deixar uma alíquota diferenciada de acordo com um produto, por exemplo, ele quer devolver em espécie, em dinheiro. Então, esse contribuinte que tem uma condição econômica menor, o que ganha um salário mínimo, por exemplo, a justiça fiscal que o governo quer, e que é o que chama cashback, é você devolver, o governo devolve o dinheiro daquele imposto na mão do contribuinte, do consumidor. E aí a regulamentação quem é esse consumidor? Aqui que está escrito no Cade Único, nos cadastros de benefício fiscal. E o meu receio, Fabélia, é que isso vire uma moeda política. Mas é que ela é politiqueira. Isso. Eu não tenho dúvida. Que ela é o cabresto do eleitorado, eu não tenho dúvida. Especialmente para essa política ideológica que a gente tem de esquerda. Como que o cidadão vai receber aquilo? Sendo miserável. Ele está recebendo dinheiro na conta dele, com o símbolo do governo. O que ele acha? Ele vai achar que o governo está sendo bonzinho com ele. É como se fosse isso, exatamente. É um favor que o governo está fazendo. E aí ainda vai criar aquela situação que não vai incentivar esse trabalhador a querer mais, ganhar mais sozinho. Porque às vezes ele sai de uma faixa para outra e perde mais do que ganha. Tem todo esse contexto, né? Mas principalmente do ponto de vista tributário, a devolução do imposto ali da carga tributária direta em moeda, em espécie, me parece muito que está fazendo a política do pão e circo, né? Que você está ali fazendo um favor para aquele indivíduo. E aí fica vinculado e isso pode influenciar na questão imagem, política. Né? Isso, com toda certeza. E agora a gente tem 1 minuto aqui para concluir. Em cima desse cashback, será que esses dados, o sistema estará atualizado para me trazer realmente o beneficiário? Esse é um outro problema. O governo que está aqui hoje, ele só pensa em arrecadar. Né? E ele não fala em fazer uma reforma administrativa. E um dos pontos que deveria ser observado é um pente fino, fazer um pente fino nesses cadastros. Porque penso eu que tem muita gente ali que está recebendo e que não deveria receber. E muita gente que não entrou e precisa. Então é preciso muita gestão, é o que falta, fazer gestão. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Esse assunto, gente, ele ainda vai dar o que falar porque não foi explorado o suficiente.